Bom dia! Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Senhor da Igreja e a todos vocês que estão em casa, graça e paz vos sejam multiplicadas. Este é o programa De Volta à Palavra, um programa feito para a edificação do corpo de Cristo. Um programa comprometido com a Palavra de Deus, sobretudo com o Novo Testamento, com a revelação de Jesus Cristo, de sua pessoa, de sua obra e de seu supremo propósito. É por isso que nesta manhã nós queremos estender a vocês o nosso convite para que vocês peguem a vossa Bíblia, nos acompanhem em mais uma ministração da Palavra de Deus nesta manhã e também lembrando que vocês poderão ter comunhão conosco em uma de nossas extensões ministeriais, em Planaltina, neste endereço que está no seu televisor, quadra 5, Conjunto G, lote 40, Vila Buritis. Todos os domingos, às 19 horas, o Bispo Fernando Rodrigues estará ali ministrando a Palavra de Deus para aqueles que amam a Jesus Cristo e amam também a sua palavra. Também em Goiânia, está aí no seu televisor o nosso endereço de Goiânia, e também aos domingos, às 19 horas, o Bispo Giovanni em Goiânia está ministrando a Palavra de Deus fortemente ao seu coração. Aqui em Taguatinga, na nossa sede, na QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte, também aos domingos. Aqui em Taguatinga, domingo às 18 horas, grande culto de adoração ao nosso Deus e a ministração rica de sua palavra. Quero lembrá-los, inclusive, que no primeiro domingo do mês de janeiro, que é dia 1º de janeiro, se dará a reunião da Ceia do Senhor aqui do nosso ministério em Taguatinga. Lembrando que, como é um dia especial, porque o nosso ministério estará no retiro espiritual, então a ceia do dia 1º de janeiro, a primeira ceia do ano, vai acontecer lá no local do nosso retiro espiritual, neste endereço que está aí no seu televisor. Será às 9 horas da manhã, do dia 1º de janeiro, no Polo Esportivo Brasil Central. Um ponto de referência é ali o posto de polícia militar da via estrutural, sentido Plano Piloto. O Polo Esportivo Brasil Central fica a 200 metros ou um pouquinho mais ali desse posto de polícia da via estrutural, no sentido de quem está indo para o Plano Piloto. Portanto, coloque na sua agenda, deixa anotado que a primeira reunião do Partir do Pão é a primeira reunião do ano, é o primeiro Partir do Pão do ano, a primeira ceia do ano, no primeiro dia do ano, no primeiro domingo então do ano, neste endereço que está aí no seu televisor, será então no nosso retiro espiritual, que vocês possam trazer sempre a lembrança para que no dia vocês possam estar cientes e então irem ter comunhão conosco no pão e no vinho, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Quero convidá-los a pegarem suas Bíblias então e a nos acompanharem na continuidade dessas ministrações sobre as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 cartas proféticas, cada uma delas falando sobre a igreja, sobre determinados aspectos da igreja em cada um dos tempos. Éfeso, a igreja do 1º século, e Laodiceia, portanto, a igreja do último século. Cada uma das igrejas, dessas cartas, compreendendo um período específico dentro da história da igreja. Estamos agora falando de Tiatira, já esta será a 3ª mensagem sobre Tiatira e, portanto, quero convidá-los à leitura aqui do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 20, que nos diz assim: Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quero lembrar vocês, como nós já afirmamos aqui, já demonstramos pela palavra em mensagens anteriores, que essa carta à igreja em Tiatira representa a igreja do Senhor Jesus Cristo durante a Idade Média. A partir do 6º século, nós temos então essa igreja em Tiatira que representa simbolicamente a igreja medieval. Uma igreja que, como nós temos aqui claramente na profecia, é uma igreja que abandonou ao senhorio de Cristo para então permitir que esta mulher simbólica, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, ensine e seduza o povo de Deus.
Ou seja, carta à igreja em Tiatira fala de um período de apostasia em que a igreja já não estava mais submissa ao senhorio de Cristo, mas a semelhança de Jezabel, lá do Antigo Testamento, mulher de Acabe, que tomou, que assumiu o controle do povo de Deus, que assumiu o governo, que assumiu a direção, e não uma direção para promover o reino de Deus, mas assumiu a direção do povo, do próprio Acabe, para então perseguir os profetas de Deus, para matar os profetas de Deus e então para profanar os santuários de Deus, estabelecendo ali em Israel, em Samaria, vários lugares, vários pontos de paganismo, de idolatria, induzindo o povo de Deus a abandonar a adoração ao Deus vivo, para então a adorar aos deuses de pau, de pedra, aos deuses feitos por mãos humanas. Nesta manhã, nós gostaríamos de dar uma ênfase especial ao fato da presença desta mulher na igreja medieval. Uma mulher, aqui é um símbolo, certamente, da apostasia. Quando diz que a si mesma se declara profetisa, é que quer dizer que Deus não a fez profetisa. Ou seja, Deus não a estabeleceu. E aquilo que ela prega não é a palavra de Deus, porque ela se faz profetisa a si mesma. Ou seja, ela toma para si, ela usurpa para si essa posição de querer falar por Deus e se coloca como autoridade, como quem fala por Deus, mas como o texto é claro, Deus não a estabeleceu e, portanto, o seu falar é um falar impróprio, é um falar profano, é um falar de mentiras. É interessante como que a Bíblia, ela tem uma harmonia em toda a sua revelação. Esta mesma mulher que aqui aparece na igreja medieval, carta à igreja em Tiatira, também aparece no contexto do Evangelho de Mateus. Eu quero convidar a vocês a pegarem suas Bíblias, nos acompanhar então no capítulo 13 de Mateus, quando Jesus Cristo nos fala aqui 7 parábolas, e então ele fala sobre a parábola do fermento. Mateus, capítulo 13, versículo 33. Quero que você abra a sua Bíblia e acompanhe conosco, porque isto é algo de grande importância. Porque estamos aqui trazendo o conhecimento de Deus e a revelação de Deus a respeito do mistério da iniquidade. É uma grande apostasia que vem se desenvolvendo, que vem se desdobrando, que vem aumentando ao longo da história da igreja. E você, como um verdadeiro cristão, como uma verdadeira cristã, que deseja de fato amar a Jesus e servi-lo segundo a sua palavra, você precisa então atentar para esses desvios de que a Bíblia faz referência, para que você possa também se desviar destes enganos. Jesus, falando sobre esta mulher profética, nos diz em Mateus 13, versículo 33, na parábola do fermento, dizendo: disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Queridos, esse é um texto, é uma parábola que muitos teólogos, inclusive, procuram dar a ela um sentido positivo. Eles dizem: olha, veja que uma mulher tomou o fermento e colocou em 3 medidas de flor de farinha e a massa ficou toda levedada. Então eles dizem, esta é a influência do evangelho em todo o mundo. Ou seja, eles dizem, assim como esse fermento entrou na massa, o evangelho haveria de entrar no mundo e haveria de contaminar todo mundo, ou de promover a fé evangélica em todo mundo, de maneira que todo mundo se converteria a Deus. Ora, pelo menos na Bíblia Sagrada, nós não podemos encontrar esse modo de entender esse texto. Até porque, se você buscar todas as referências que a Bíblia fala sobre o fermento, todas elas nos dará um sentido negativo. O fermento nunca aparece na Bíblia Sagrada como símbolo de algo positivo. A primeira vez que a Bíblia nos fala sobre o fermento está lá no livro de Êxodo, capítulo 12 e capítulo 13, por ocasião ali da libertação do povo de Israel do Egito. Vejam, a nação de Israel estava cativa, prisioneira, sob as mãos opressoras de Faraó no Egito.
Deus, então, desceu dos céus, como diz o texto de Êxodo 3, versículo 7. Deus falando para Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, e por isso eu desci, para fazê-los subir a uma terra que mana leite e mel. Veja que a libertação do povo de Israel do Egito representa a salvação providencial de Deus para os seus escolhidos, para os seus eleitos. Quando diz que Deus desceu para livrar o povo de Israel do cativeiro, para tirá-lo da mão opressora de Faraó, para tirá-lo do Egito e transportá-lo a uma terra boa, ali representa o ato salvífico de Cristo, a encarnação do Verbo que veio à terra para tirar o seu povo das mãos opressoras de Satanás, do governo do diabo, e assim libertá-lo para si, um povo, e constituí-lo um povo de propriedade peculiar. Então, depois que Deus agiu poderosamente sobre o Egito, por fim, com a última das pragas, que foi a morte dos primogênitos, Deus ali estabeleceu a morte do cordeiro, que estabelecendo assim a Páscoa bíblica, que a Páscoa bíblica, na verdade, nada tem a ver com o coelho da Páscoa, como o Natal bíblico, como o nascimento de Jesus, nada tem a ver com o Natal pagão e com o Natal comercial, conforme se vê comumente na nossa cultura, na nossa atual geração. Então, o Cordeiro Pascal, ali de Êxodo 12, mostra como que a salvação de Deus, a salvação providencial ao seu povo se estabelecia, se fundamentava unicamente na base da morte substitutiva do Cordeiro Pascal, o qual é Cristo Jesus, conforme 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, aquela libertação do povo de Israel do Egito se deu unicamente por uma via única, que é a mão salvadora e redentora de Deus em Cristo Jesus. É o braço de Deus que se manifesta em salvação ao seu povo. Este braço de Deus, conforme está em Isaías 53, a quem foi revelado o braço do Senhor, diz respeito à encarnação do Verbo, que é Deus fazendo o homem e alcançando o homem onde ele se encontra, para resgatá-lo e para salvá-lo para si, a fim de que o homem redimido se torne propriedade única e exclusiva do nosso Deus e Pai e de Jesus Cristo. E, portanto, é nesse contexto de salvação, é nesse contexto da morte do Cordeiro Pascal, ali em Êxodo 12, que Deus estabelece, então, a festa dos pães asmos, ou seja, quando o povo de Israel, para levar sempre a lembrança de que a salvação, de que a libertação que eles obtiveram ali no Egito era unicamente de Deus, é uma salvação que pertence a Deus, que não procede do homem, que não depende do homem, nem da capacidade do homem, nem da força do homem, nem da vontade do homem, mas unicamente de Deus. Então Deus diz: olha, tirai das vossas casas todo o fermento, esse fermento que leveda, esse fermento que inflama, esse fermento que gera orgulho. O fermento, no livro de Êxodo 12, 13, representa então o orgulho do homem natural, o orgulho de um coração presunçoso que supõe que a salvação depende de seus próprios esforços. Quando Deus diz: tirai o fermento das vossas casas por 7 dias, isto é, o povo de Israel, todo ano, deveria então praticar a Páscoa, comemorar a Páscoa, como quem traz a lembrança, aquele dia em que Deus interviu com salvação, com redenção, para livrar o seu povo do cativeiro egípcio. E então, para que esta memória tivesse de fato Deus como a única base, e que essa memória levasse os israelitas a terem Deus como a única salvação, então Deus estabelece a festa dos pães asmos, que era o retirar do fermento de suas casas, que era o abster-se, que era o abrir mão de qualquer presunção, de qualquer orgulho, né? Como que alguém viesse a supor, por exemplo, de que a sua salvação tivesse dependido de Deus e também do homem. O tirar do fermento, lá em Êxodo, significa isso. Tanto é verdade que aqui no próprio livro de Mateus, eu quero que você abra a sua Bíblia, capítulo 15,
nós vamos encontrar, ou melhor, o capítulo 16 de Mateus, vamos encontrar como que Jesus, novamente, ele fala sobre o fermento, esse fermento que a mulher escondeu lá na farinha, né? Então veja qual é a explicação que o próprio Jesus traz a respeito do fermento. É importante que Jesus, o próprio Senhor, nos traga qual é o significado do fermento que por uma mulher foi escondido dentro da massa. Mateus, capítulo 16, veja então o versículo 5, que diz assim: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Queridos irmãos e irmãs, vejam como que Jesus aqui adverte seus discípulos, e tal advertência se estende e alcança a todos os discípulos de Cristo até os dias de hoje. Ele nos diz: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E aí, então, os discípulos ficaram sem saber o que aquilo queria dizer. Eles pensavam que Jesus se referia ao fato de eles não trazerem consigo pães, ou seja, eles esqueceram de comprar pães e, portanto, eles pensavam que Jesus, ao falar do fermento, falava a respeito da ausência ou da falta dos pães que eles não haviam levado. Mas veja como Jesus explica no versículo 9, dizendo: Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Versículo 10, nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos tomastes? Versículo 11, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E o 12 então, é o que traz aqui a verdade de maneira explícita. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Veja como que Mateus, no seu evangelho, nos mostra que Jesus, ele diz do fermento, do qual devemos nós tomar cuidado, acautelar-nos, de sorte que este fermento representa a doutrina dos fariseus e saduceus. E aí fica mais fácil. Qual é, então, a doutrina dos fariseus e dos saduceus? Qual é, então, a doutrina do judaísmo no tempo de Cristo? Queridos, a Bíblia nos diz em Romanos 5:20 que Deus deu a lei para avultar a ofensa, para mostrar a ofensa, para mostrar quão maligno é o pecado. A lei não foi dada como um instrumento de salvação. Deus, quando deu a lei ao homem, Deus não pensava que o homem cumpriria a lei. Deus não estava enganado pensando que o homem seria capaz de cumprir a lei. Até porque em Romanos 3:20, o apóstolo Paulo nos diz que a lei foi dada para calar a boca de todo homem e para que todo mundo se torne culpável perante Deus. A lei dada no Sinai, a lei que foi dada ali no contexto provisório, conforme está em Gálatas 3:19, a lei foi adicionada até que viesse o descendente, foi dada como ministério da condenação e o ministério da morte, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. A lei tinha um ministério de mostrar o homem quão maligno é o homem, quão perverso é o homem, quão mau é o homem, porque a lei em si mesma é santa, é justa e boa, é espiritual. Está em Romanos capítulo 8, versículo 12 e 14. O homem, entretanto, é carnal, vendido à escravidão do pecado, e, portanto, a lei, ela foi dada para revelar o homem, para mostrar o homem quão perverso, quão maligno, quão caído ele é, e, consequentemente, mostrar que este homem é condenado à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. O judaísmo não entendeu dessa maneira. Inclusive, muitos cristãos dos dias de hoje também não entendem o motivo ou a razão de ser da lei dessa maneira bíblica, conforme foi apresentado aqui tantos textos para que você possa verificar. Como é que os fariseus e saduceus entenderam? Eles entenderam a lei como um instrumento de santificação, como uma ponte que leva à salvação, de sorte que então eles pensavam que a salvação dependia do homem. Eles pensavam que a salvação dependia do esforço do homem, da capacidade do homem de ser salvo, e, portanto, aqui nós temos a raiz da doutrina da salvação mediante obras tão difundidas e tão crida nos dias de hoje.
A maioria dos cristãos dos dias de hoje pensam assim: cabe ao homem a decisão de querer aceitar a Jesus. E se esquecem que o homem de si mesmo nada pode. Basta que você leia no Evangelho de João, no capítulo 1, como que nos mostra que o novo nascimento não depende sequer da vontade do homem. Você pode ler João Evangelho, capítulo 1, versículo 12 e 13, que nos dizem: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse novo nascimento não é da vontade do homem. Jesus, falando a Nicodemos no capítulo 3 sobre o novo nascimento, ele diz que esse novo nascimento acontece por uma operação do Espírito Santo, que como o vento sopra onde quer. Se ele sopra em você, você recebe o sopro de vida e você então é regenerado. Por isso que é dito que não depende da vontade do homem, mas depende unicamente da vontade de Deus. Mas os homens presunçosos acham que eles é que são os responsáveis em aceitar a Jesus, como se o homem tivesse condições de aceitar alguma coisa da parte de Deus, como se Deus oferecesse e o homem fosse o Senhor, e o homem fosse aquele que diz como é e como não é, se quer ou se não quer. Mas a Bíblia diz o quê? A quem foi revelado o braço do Senhor. Isaías 53, versículos 1 e 2. A quem foi revelado este braço? É uma questão de revelação. E, portanto, a doutrina dos fariseus e escribas, aqui representada pelo fermento que a mulher escondeu dentro da fina flor de farinha, o fermento que Deus mandou tirar da casa dos israelitas, representa esta doutrina maligna, essa doutrina caída, essa doutrina judaizante de pensar e de acreditar que a salvação depende do esforço e da capacidade humana. Os cristãos atuais vão mais longe, não somente pensam que depende do querer do homem, mas acreditam que depende da manutenção do homem, ou seja, o homem é o que começa a salvação porque decidiu, e então é o homem que mantém, que sustenta, é o homem então que dá manutenção da salvação e que conclui a sua salvação até o final. Será que eles esquecem do que está escrito no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, quando diz: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus? Ou seja, a salvação é obra de Deus, mas é dito na palavra de Deus que uma mulher, Jezabel, do capítulo 2, versículo 20 de Apocalipse, de Tiatira, que é esta mesma mulher do capítulo 13 de Mateus, é dito que essa mulher profana, essa mulher idólatra, esta mulher pagã, ela escondeu, está na sua Bíblia? Mateus 13, 33, que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Essa fina flor de farinha é o verdadeiro povo de Deus. Lembra que na parábola do trigo e do joio é dito que Jesus ele semeou o trigo no campo e veio o inimigo e semeou o joio em meio ao trigo? Pois bem, os verdadeiros filhos de Deus são um campo de trigo, de sorte que os crentes verdadeiros constituem esse trigal. E então desse trigo é que se faz a fina flor de farinha. Essa farinha pura que nos é dito aqui em Mateus 13, na parábola do fermento, diz respeito aos verdadeiros filhos de Deus. E aí surge Jezabel, a mulher apóstata, a igreja apóstata, aquela que auto se declara profetiza, que na Idade Média, sorrateiramente, esconde. Por que é dito que esconde? Porque essa doutrina não é trazida de maneira clara e explícita, mas sutilmente, mediante engano, vai se colocando pouco a pouco no meio do povo de Deus, dessas 3 medidas de flor de farinha, do verdadeiro povo de Deus, da igreja pura, vai colocando aos poucos o conceito da doutrina dos fariseus e saduceus, este fermento que vai corrompendo a massa, que vai tomando a massa, até que chega um ponto que toda a massa, ou todo o povo de Deus, aqui representado pela fina flor de farinha, todo o povo fica contaminado com este fermento. Todo o povo fica contaminado com a doutrina da salvação pelas obras. Meu querido irmão, minha querida irmã,
aproveitando este momento, eu quero te convidar para que você venha neste domingo aqui na nossa igreja em Taguatinga, na QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte, porque eu vou ministrar uma palavra muito forte aqui baseada em 1 Coríntios, no capítulo 1 e capítulo 2, capítulos esses em que o apóstolo Paulo trata como se dá a salvação de Deus. Ele mostra como que os poderosos deste mundo não conheceram a Cristo e nem podia conhecê-lo, de sorte que este conhecimento do Filho só se dá mediante a revelação do Espírito Santo, porque somente o Espírito é quem perscruta o coração de Deus, as profundezas de Deus, visto que o homem natural não pode compreender e não pode sequer entender as coisas referentes a Deus. Eu quero que você venha aqui amanhã à nossa igreja, na QNE 19, lote 40, Taguatinga Norte, às 18 horas, para que você receba uma forte ministração da palavra de Deus, que vai trazer luz a esse respeito. Você vai saber sobre livre-arbítrio, sobre soberania de Deus, uma mensagem revolucionária diante de um mundo antropocêntrico, de um mundo cristianizado e de um cristianismo que está totalmente tomado e contaminado por esse fermento que esta mulher, do capítulo 13 de Mateus, que é a mulher de Apocalipse 2:20, que é a Jezabel, que é a igreja romana, como que a igreja romana introduziu esse fermento na história da igreja, ou no momento histórico da igreja, e então a doutrina de salvação por obras tomou de conta de toda a igreja. Se você fizer uma leitura da história da igreja, desde seus primórdios, você verá como que essa doutrina de salvação por obras é um fermento sutil que pouco a pouco foi sendo colocada dentro da igreja, de maneira que na Idade Média a doutrina de salvação por obras, o fermento escondido por esta mulher Jezabel, torna-se efetivamente uma doutrina fundamental da Igreja de Cristo. Lembrando que é uma doutrina fundamental, porém uma doutrina apóstata, uma doutrina que não se compatibiliza com a grande verdade da salvação de Deus em sua palavra. Eu sei que toda a Bíblia fala de obras. Isso é verdade, e nós não podemos negligenciar esse aspecto das obras. Lembre-se das mensagens anteriores, não são quaisquer obras, são obras de Cristo, obras feitas em Deus, obras que o próprio Espírito Santo produz no homem, e são obras que não trazem a salvação, mas são obras que vão resultar em galardão, e se suas obras forem reprovadas, elas resultarão em disciplina. Mas quando se trata de salvação, a doutrina da salvação é somente por fé, somente por graça, de acordo com a ação soberana e redentora de Deus em Cristo Jesus. Então, hoje nós avançamos um pouco mais na compreensão da carta à igreja em Tiatira, hoje discernindo sobre o fermento. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O conselho de Deus é que nós retiremos de nossas casas, isto é, da sua mente, do seu coração, da sua vida, tire todo o fermento. Abra mão de qualquer doutrina que te conduza a uma vida de obras ao invés de uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Você tem que confiar inteiramente em Jesus Cristo e na sua obra, porque só Ele é capaz de salvar plenamente o homem. Tenham todos vocês um bom sábado e Jesus Cristo é o nosso Senhor.